Estamos nesse 30º domingo do tempo comum, onde nos apresenta um ponto fundamental, que é a humildade. E como que o orgulho, a soberba, exatamente faz com que a pessoa, se elevando, se esquece inteiramente de Deus, começa a criar arrogâncias e começa a se achar que é um colosso e que tem todo o poder na mão e que não precisa de nada e de ninguém. E é interessante que, se nós formos a analisar os grandes fatos da história, sobretudo os fatos religiosos, nós vemos que exatamente o que aconteceu foi isso. Então, um grande império, uma força que vem, quer destroçar, acabar com tudo. É um Golias que desafia ele sozinho. Eu tenho todas as forças. É uma pedrinha, pá, na testa, ele cai. É um Amã, que acabamos de, na liturgia das horas, rezar esta semana. Ele vem com todo o poder. O próprio rei dá o seu anel para destroçar com todo o povo judeu. Chega ali, ele vai parar na própria forca. E assim vai. Se nós formos ver exatamente aqui com o que está se passando com São Paulo, é o reino dos romanos tomando conta do mundo inteiro. O que aconteceu depois? Nada. E as grandes intervenções, isso que é interessante, que nós vemos que isso são grandes intervenções que a providência se utiliza exatamente na hora dessa arrogância para deixar cair ao chão. E nós vemos que exatamente, se nós formos ver Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela, Nossa Senhora do Bom Sucesso, o que ela diz? Quando os grandes tomarem conta de tudo, quiserem acabar com tudo, a Santa Igreja ser posta de lado, perseguida, ultrajada e sendo jogada no chão, quando tudo parecer destruído e acabado, esse reino todo vai cair como uma pluma, vai ser desplomado. Você vai cair no chão e não vai sobrar nada. E exatamente nós poderíamos ver como que estamos hoje em dia, nos dias de hoje, onde nós vemos, e ainda me sinto na obrigação de ter que dizer, como que exatamente o poderio do mundo hoje em dia, aonde o senhor Dr. Plínio dizia que nós não temos no país os 3 poderes, o legislativo, os 3 poderes, eu não tenho, eu tenho 5 poderes, e um deles é o poder da imprensa, aonde se acha que é toda poderosa, que pode, que faz e quer. E quando nós devemos nos lembrar que quando a providência quer, ela vai cair desplomada. É o que eu dizia, um dever de consciência por onde nós vemos, por exemplo, o Fantástico. Ele querendo denegrir. Bem pede uma nova entrevista a respeito dos arautos. Chega aqui, comete a maior vergonha de não querer ouvir as pessoas dos quais estão sendo ultrajadas no seu programa. Aonde eles vinculam as calúnias, as mentiras de umas 20 pessoas e não querem ouvir centenas que estão aqui reunidos. Eles querem veicular documentos de alguns que dizem coisas contrárias e não querem ver milhares de cartas aprovando e dando todas Então, nós vemos que eles exatamente querem fazer o quê? Monsenhor João, ele gostava muito de dizer isso. Quando se vê um crime, porque se vê que isso é um crime, eles estão querendo acabar com uma instituição religiosa. Então, um crime de discriminação religiosa.
Agora se vê, por que eles querem isso? O Monsorão dizia que entre os militares se diz, a quem interessa o crime? Então, a quem interessa o crime? E por que eles estão fazendo essa perseguição antirreligiosa? Por onde eles querem acabar? Por que eles querem acabar com isto? É que exatamente é o oposto do que para onde eles querem levar o mundo. Porque eles olham para um arauto do Evangelho e diz, com eles eu não consigo fazer o que eu quero. É óbvio. E então tem que acabar. E nós vemos que na Santa Igreja sempre houve perseguições, sempre. Desde de quantos e quantos inocentes dando o seu sangue para defender a fé. E é lindo ver como que eles defenderam a sua fé integralmente. E quantos que vendo isso se uniram a eles e quantos que abandonaram. É verdade, vergonhosamente. Então vamos pedir a Nossa Senhora essa graça de nunca, jamais, sequer dobrar um joelho, nem sequer um joelho diante desse Baal, que é esse poder, que é o poder da imprensa. Nunca, jamais. Ser inteiramente íntegro e nunca se deixar levar por onde o demônio quer fazer com que o poder dele reine sobre este mundo. Então, é facílimo. Alguém pode perguntar, mas padre, o senhor está dizendo isso? Não, tem no YouTube. É só pegar e ver o que se passou. Eles vêm, querem uma entrevista, damos toda a oportunidade, não querem entrevistar aqueles que são os que são ofendidos, os que são atacados. Então, vejam, analisem e julgam. Os senhores mesmos e digam a quem interessa esse crime. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.